Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos no lar Dona Guiomar. Eu vou dar uns recadinhos antes da gente começar a nossa palestra, tá? Primeiro eu vou pedir para todos desligarem ou colocarem o celular no mudo para não atrapalhar a palestra, né? Evitar conversas paralelas durante a palestra, para a gente todos poderem prestar atenção na nossa palestrante. E após a palestra, vou pedir para que todos mantenham-se sentados e nós iremos chamar por fileiras para receber o passe, tudo bem? Quem não quiser receber o passe, aí só avisar, se levantar e seja bem-vindo na próxima. Ali no fundo nós temos 2 cadernos, um para colocar intenções para encarnados e desencarnados, tá bom? Quem quiser é só anotar nos cadernos. Mais alguns recadinhos. No dia 27/7, próximo sábado agora, nós faremos um sopão para distribuir para os moradores de rua aqui de São Carlos, tá? Então nós estamos pedindo doações. Quem quiser pode trazer doação, acredito que até amanhã, né? Que a casa funciona. Então nós estamos aceitando doação de legumes, macarrão, carne, tudo bem? Marmitex para poder colocar a sopa. Então quem puder, nós agradecemos. Nós temos aqui também a nossa biblioteca, tá? Quem quiser pegar algum exemplar, hoje o nosso amigo Marcelo trouxe algumas revistas também. Então só pegar, a gente tem uma anotaçãozinha ali na frente ali só para fazer controle, mas podem levar e ficar à vontade, tá bom? Bom, eu vou ler uma mensagem, fazer uma oração inicial antes de eu chamar a nossa amiga Jana. Então é o livro Sinal Verde, do Espírito André Luiz, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. Perante os outros. Nunca desestime a importância dos outros. Frequentemente, só pensamos na crítica como que os outros nos possam alvejar, esquecendo-nos de que é igualmente dos outros que recebemos a força para viver. O auxílio ao próximo é o seu melhor investimento. Valorize os outros, a fim de que os outros valorizem você. Pensem nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos seus. Se a solidão valesse, as leis de Deus não fariam o seu nascimento na terra entre 2 criaturas, convertendo você em uma terceira pessoa para construir um grupo maior. Vamos fechar nossos olhos uns minutinhos. Vamos pedir a proteção da espiritualidade superior que protege essa casa, para que possamos ter uma noite tranquila, para que possamos sair daqui com um pouquinho mais de sabedoria, que possamos ouvir nossa palestra, que ela toque o nosso coração, para que sejamos luz aonde passarmos essa semana. Que assim seja. Que assim seja. Agora eu queria chamar aqui a nossa amiga e irmã Jana. Ela vai falar sobre egoísmo, é isso, né? Egoísmo, isso mesmo. Obrigada. Fique à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. Sintam-se muito bem-vindos. Eu sou a Jana e hoje eu vim falar com vocês sobre o egoísmo. Bom, é uma palavrinha pequena, mas de uma extensão gigante, né? Então a gente vai começar lá do comecinho. O que seria esse comecinho? Será que o comecinho é lá em Caim? Quando por puro egoísmo matou Abel? Só porque ele queria que Deus olhasse para ele e não olhasse para o irmão? Não vou tão longe assim. A gente vai começar em 1923,
quando Freud decifrou tudo isso daí. Então eu vou começar uma historinha para vocês. Vocês sabem que eu gosto de historinha, então eu vou começar uma historinha. Era uma vez um bichinho chamado ID. Esse bichinho, ele é totalmente irracional. Ele trabalha com base no hoje, no agora. Já vou fazer. Ele é super ativo e ele não segue juízo, ele não segue consciência, ele faz aquilo que ele quer, pronto, acabou. E aí ele mora lá na personalidade humana, junto com seu irmão ego. O ego já é aquele mais racional, que tenta controlar essa impulsividade toda do ID. Só que essa não é a única função do ego. O ego, a principal função dele é separar a briga do ID e do superego, que é o terceiro irmãozinho dessa história. O superego é aquele bichinho bitolado. Ele segue a parte de valores. Seja eles vindo da sociedade, seja ele vindo dos pais, do meio em que vive, mas ele obedece somente aos valores. E ele é tão bitolado, mas tão bitolado, que ele chega a punir o indivíduo, não só pelas ações ruins praticadas, mas também pelo pensamento. Não importa. Você pensou, ele está te punindo. Então o ego fica ali, fazendo aquele meio de campo, lá na personalidade humana. Quando está tudo bem, quando o ego consegue dominar a situação e deixa tudo harmonioso, aquele indivíduo passa a vibrar o amor próprio. O que é o amor próprio? É quando o indivíduo, ele coloca as suas necessidades acima dos desejos e das vontades dos outros. Então ele passa a vibrar positivamente. Mas tem um outro lado. Quando esse superego, ele recebe alguns valores um tanto duvidosos assim, ele fica tudo descontrolado, fica tudo bagunçado. E aí o ego não dá conta de criar aquela harmonia. E aí então esse indivíduo passa a vibrar no egoísmo. O que é o egoísmo? É quando o indivíduo coloca as suas vontades acima das necessidades do seu próximo. Então toda vez que você olha só para dentro, você está vibrando no egoísmo. Toda vez que você olha para fora, você vibra o amor próprio, que é quando você reconhece as suas necessidades, mas mesmo assim você é capaz de auxiliar a quem precisa. E aí tem a questão de quando isso acontece, e aí a gente fala assim, bom, mas e agora? Será que tem solução para isso tudo que está acontecendo? Tem. Existe um remedinho. E o remedinho para o egoísmo é o trabalho na caridade. Ah, você está falando isso porque você é espírita, né? Claro. Não, não é não. Sabe quem falou isso? Freud. Sabe por quê? Eu não falei para vocês que toda vez que o nosso amigo superego, ele recebe influências, tanto da sociedade quanto da família, que são aqueles valores que ele traz. Toda vez que ele praticar boas ações, toda vez que ele trabalhar na caridade, os valores dele automaticamente vão mudar. E, consequentemente, trabalhando aqueles valores, ele vai conseguir vibrar positivamente, equalizando assim a personalidade humana.
E aí então, há quem diga, uhul, tô de boa então, né? Porque querendo ou não, sou espírita, trabalho na caridade. Mas vocês já repararam que em livros, na grande maioria de livros espíritas, que falam sobre vida após o desencarne, tem uma frase que aparece em muitos deles, que é a seguinte: ah, se eu soubesse disso antes. Meus amigos, lamento informá-los, mas nós sabemos. Porque somos espíritas? Não, também foi Freud que falou. Quer ver? Eu vou explicar para vocês. Por que Freud também nos alertou sobre isso? Ele não falou pra gente que é o ego que faz essa união entre um e o outro? Que é o ego que trabalha para que os dois não entrem em crise? De que maneira que a gente está alimentando o nosso ego? É com bons sentimentos? É com bons pensamentos? Porque o ego, ele trabalha na base da razão. Se você mostrar para ele que um sentimento é bom, que é interessante você sentir aquilo, que é bom você ter aquele pensamento, é assim que ele vai trabalhar. Só que, quando a gente pensa na negatividade, acha que a tristeza, que aquele sentimento de tristeza é bom a gente ficar ali, que aquele sentimento de ai, coitadinha de mim, né? Que aquilo é bom, quando a gente vibra nessa sintonia, o ego vai achar que isso é bom, porque é disso que a gente está alimentando ele. E aí, onde a gente não pode lá do outro lado falar, ah, se eu soubesse disso. Mas tem o contraponto. Eu falei para vocês que assim como o superego, ele é alimentado por coisas boas, por sentimentos bons, pode ser também que a gente alimente ele com valores não tão legais, não é verdade? E aí toda vez que a gente faz isso e alimenta aquele egoísmo aqui dentro da gente, quanto mais a gente persiste nisso, pior a gente vai ficando. Por isso que o amor próprio é bom, te harmoniza, e por isso que o egoísmo faz mal, te deprime. Existe uma frase, que é uma frase que para mim, ela é muito significativa, que é a seguinte: quando... Eu tenho que me acalmar só para não chorar, tá? Porque essa frase é realmente significativa. Eu acho um absurdo toda vez que Jesus abandona as 99 ovelhas para ir em busca de uma. Até o momento que eu descobri que essa alma era eu. Olha o tamanho dessa frase, o tamanho do egoísmo dessa frase. E quando nós estamos vibrando todo esse egoísmo, aí o bichinho que fica lá dentro do nosso inconsciente, ele desce aqui para o nosso coração. Só que aí, ao invés de olhar só para dentro, ele tampa os nossos olhos. E aí ele é chamado de ingratidão. Ele muda de nome. Pode ser que Deus me ame. E eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus está do meu lado. Mas a partir do momento que ele está olhando para as outras ovelhas e deixa de olhar para mim, eu não consigo ver mais nada. Eu não consigo mais ver todos aqueles tombos que eu caí e ele me ergueu. Só porque eu tropecei ali na esquina. Eu deixo de ver todas as vezes que ele me tirou de doenças, que ele me livrou de doenças, só porque eu espirrei antes de vir para cá. Eu tampo os meus olhos para tudo aquilo que Deus já fez por mim. Mas e para isso? Será que tem solução? Tem também.
Só que essa é uma solução que ela é como um floral. Ela vai resolvendo aos pouquinhos, porque depende da gente. Essa solução é a fé. Toda vez que nós paramos para pensar sobre tudo que há, tudo que somos, a gente consegue chegar à conclusão de que Deus está sim do nosso lado. Deus nos ama, sim. E Deus nos quer bem, sim. Mas para isso a gente precisa abrir os nossos olhos, parar de olhar para dentro e olhar para fora. Então é um processo um pouquinho mais longo, que depende um pouquinho mais de nós. E depende do quê? Do nosso trabalho no bem, da nossa perseverança, dos nossos bons pensamentos, através de boas leituras, através de meditação, através do trabalho no bem. Mas para isso depende única e exclusivamente de nós. E isso é fácil? Não, porque depende de nós. Simples assim. E aí, toda vez que a gente para pensar, para analisar, a gente sabe que nós estamos dentro de uma máquina gigante que é a vida. Nós somos apenas uma pecinha, pequenininha, insignificante, mas que sem o nosso trabalho, aqueles que estão do nosso lado, as outras pecinhas também param ou começam a funcionar de um jeito errado, porque elas dependem de nós. E assim como o Guto fez a leitura, um depende do outro. Estamos todos em sintonia. Por isso que é tão importante que estejamos sempre prontos, sempre preparados, deixando de olhar para dentro e olhando para fora, olhando para os lados, vendo quem é que está precisando do nosso auxílio naquele momento. E isso nem sempre é fácil. Eu trouxe para vocês hoje eu diria que é uma recomendação, porque quando a minha ingratidão está muito elevada, quando eu percebo isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que alimentá-la com a minha fé. Só que eu sou um pouquinho São Tomé também. Eu preciso ver para crer. Eu preciso daquela fé raciocinada. Eu preciso entender, analisar, sentir essa fé. Porque senão eu não consigo trabalhar isso no meu dia a dia. E eu não sei se vocês conhecem, mas hoje eu trouxe a indicação de um livro para vocês. Não é um livro espírita, mas é um livro que toda vez... A Soja está me olhando com uma cara do tipo, isso de novo? Porque todas as vezes que ela começa a reclamar, eu falo para ela, lembra do Pedro? Quem é o Pedro? É o Pedro Pimenta, do livro Superar é Viver. Eu não vou dar spoiler para vocês, mas eu vou contar só um pouquinho do porquê que eu acho tão importante esse livro. O Pedro era um menino de 18 anos, hoje ele tem 31. E o Pedro, ele dormiu um menino que estava prestes a fazer vestibular, prestes a tirar a carteira de habilitação. E quando o Pedro acordou, ele estava sem os 4 membros principais por causa de uma meningite. Se instalou a ingratidão naquele coração, com certeza. O medo, a raiva, a angústia, tudo se instalou naquele coração. O Pedro foi diagnosticado e disseram que ele tinha 1% de vida. Mas ele se apegou a esse 1% e falou, bora lá, vamos ver no que vai dar. Hoje, o Pedro é casado com uma mulher linda, o Pedro dirige, o Pedro pratica mais de 7 esportes, coisa que eu não vou até na esquina andando. E o Pedro não parou por aí. Ele se sentiu aquela máquina, sabe aquele pedacinho quebrado? Aí ele falou, não, eu vou me consertar. Só que ele não parou por aí. Ele resolveu consertar os demais também que estavam ao seu redor.
Então hoje o Pedro tem uma clínica lá em São Paulo, que chama Da Vinci, que ajuda a amputados, assim como ele. Porque aqui no Brasil era muito difícil conseguir tudo isso. E então ele tinha a possibilidade de ir para fora e tudo mais, mas muita gente não tem. Então ele trouxe isso para cá para auxiliar. Então agora, para já partirmos para o final da nossa noite, a Sossô vai distribuir para vocês um carneirinho, uma ovelhinha, que eu quero que represente cada um de vocês. Então vai ficar como lição de casa para vocês. Quando vocês tomarem esse chazinho de hortelã à noite antes de dormir, eu quero que vocês analisem. Qual é o tipo de ovelhinha que vocês são hoje? Será que vocês são aquela ovelhinha rebelde com Jesus? Porque Jesus deixou você ali no cantinho para ir em busca da outra ovelhinha? Será que vocês são aquela ovelhinha que não, que está bem ali no meio das outras 99 esperando? Tudo bem. Ou será que vocês são aquela ovelhinha que está ajudando a consolar as outras? Está ajudando a buscar aquela outra ovelhinha perdida? Qual ovelhinha você é hoje? O que estamos fazendo hoje pelo Cristo? E aí, para a gente encerrar, quando eu fui estudar sobre o tema, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que é sobre o egoísmo, Emmanuel diz o seguinte: Jesus vos deu o exemplo da caridade, e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois, quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se ao dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis sacrificar? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por esta lepra, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos. Portanto, já é tempo de a humanidade envergar a sua veste viril para que o cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações. Então, eu agradeço mais uma vez o convite de vocês. E do fundo do meu coração, eu desejo que vocês olhem para essa ovelhinha e que vocês possam, nesse momento, pensar, repensar, abrir os vossos olhos, não voltados para dentro, mas volte-os para fora. Procurem aquelas outras ovelhinhas com o mestre. Vamos fazer a nossa parte. É pequenininha? É pequenininha. Mas se cada um fizer um pouquinho, juntos faremos muito. Então, obrigada por estarem aqui. Que nós tenhamos uma boa semana, de muita paz, de muito amor, de muita luz. Assim seja. E agora vamos fazer uma oração final. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por mais essa oportunidade, aos nossos amigos espirituais, agradecer por nunca nos abandonar,
mesmo quando a gente insiste em ser aquela ovelhinha perdida, quando a gente se esconde só para chamar a atenção de Deus, quando a gente foge querendo ficar sozinho, tentando entender a nossa solidão. Mas o nosso protetor nunca nos abandona e estamos sempre sob o manto da nossa Virgem Maria e sob os olhos do nosso amigo Jesus. Que eles permaneçam sempre ao nosso lado para abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, limpando o nosso coração de toda maldade, de toda tristeza, de toda angústia. Que essa semana seja uma semana abençoada, tranquila e de muito amor. Que assim seja.